Salve pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira aula de filosofia do nosso curso aqui do Super à Prova, visando aí o Enem que vocês vão passar aí em breve. Meu nome é professor Wilson e vamos começar hoje aqui diretamente, já com uma primeira aula de filosofia, falando um pouco sobre a questão da mitologia grega e como a mitologia grega é a expressão identitária de um povo. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. A gente preparou aqui um roteiro de estudos juntamente com o professor Danilo e vamos lá. Qual que é o nosso objetivo hoje? Nosso objetivo é entender a estrutura narrativa, simbólica e histórica da mitologia grega e como esse elemento foi de central importância para o florescimento da filosofia ocidental. Então, nesse sentido, pessoal, entender a mitologia grega é entender dois elementos que são centrais, que é justamente a mitologia estar junto com a filosofia no sentido da cultura helênica. Então, esses três elementos se misturam para que a gente possa entender um pouco mais o que é a filosofia, e principalmente aqui no caso, a filosofia grega. Etimologicamente, pessoal, a palavra mito, que dá origem à questão da mitologia, vem do grego, e ela significa apenas narrativa, né? Mas a gente tem vários sentidos e significados semânticos para esse termo, né? Desde uma história fabulosa, até um comportamento sincero e impensado, o termo está sempre em nosso vocabulário. Mas o que é mitologia, então, professor Wilson? A gente está pensando aqui uma questão central que é a questão identitária de um povo, determinação e influência na forma de produção material e imaterial da vida. Nesse sentido, pessoal, há na mitologia grega uma relação direta com a expressão do povo grego, enquanto cultura. E aí a gente está falando de um conceito amplo de cultura que envolve tanto as temáticas quanto a produção intelectual desse povo nos mais diferentes níveis. Concluindo, o que a gente tem? A mitologia grega vai influenciar a inovação do pensamento filosófico e vai estabelecer uma rica explicação simbólica para os fenômenos naturais. Essa questão é de central importância, pessoal. A mitologia grega se centra nos deuses, nas musas, nos heróis, nas pitonisas, que são as sacerdotisas. Esses são os elementos constitutivos do mito. E a mitologia grega se centra na figura de dois grandes poetas, né? Que são Homero e Hesíodo, e se organizam por meio de teogonias, quer dizer, a origem do mundo natural a partir dos deuses. As teogonias gregas organizam principalmente como os deuses tiveram origem, começando lá com Caos, passando por Gaia, que é a deusa mãe terra, por Urano, céu, Cronos, o tempo, e assim a gente vai chegando até Zeus, que é muito conhecido aí por causa dos filmes e séries que a gente tem atualmente. Para finalizar, o que a gente tem que ter clareza? A mitologia grega, ela explica o mundo natural a partir do mundo sobrenatural. Então, nesse sentido, um dos grandes autores da história da filosofia, que é o Jean-Pierre Vernant, nos coloca essa citação que nos ajuda a finalizar um pouco essa introdução e essa visão geral do que é a mitologia grega. É pela voz dos poetas que o mundo dos deuses, em sua distância e sua estranheza, é apresentado aos humanos. O papel do poeta, de Homero e de Hesíodo, como aqueles que narram as grandes questões feitas pelos deuses. Quer dizer, na mitologia há um determinismo em relação à ação do homem. A ação do homem é determinada pelos deuses. Por isso, um fenômeno sobrenatural explica um fenômeno natural. Em narrativas que põem em cena as potências do além, revestindo de uma forma muito familiar, acessível à inteligência. Ouve-se o canto dos poetas, apoiado pela música de um instrumento, já não em particular num quadro íntimo, mas em público, durante banquetes, as festas oficiais, os grandes concursos e os jogos. Em certo aspecto, pessoal, a mitologia grega vai influenciar o nascimento da filosofia justamente por essa valorização da narrativa, da palavra oral que é comungada por uma determinada cultura, por um determinado povo. Você encontra aí ainda nessa aula o reforço de teoria, que vai falar um pouco mais sobre os deuses gregos, as figuras centrais da mitologia grega. E nesse sentido, esse artigo mostra esses contextos da mitologia grega. Basta clicar no link aí que está junto do seu material e disponível também aqui nesse slide. O nosso muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Vamos nessa!